Olá pessoal, meu nome é Marcos Vinícius Braga e eu venho convidar vocês a assistirem mais um vídeo do canal do Marvin. Nele falaremos sobre como utilizar componentes e efeitos no FireMonkey com Delphi. Olá pessoal, gostaria de agradecer primeiramente a Deus e a todos os organizadores deste evento, que é o Intensive Delphi 2017, principalmente ao amigo Emanuel Davidson e ao Túlio Bittencourt. Também quero parabenizar a Embarcadero por essa excelente ferramenta que é o Delphi. Esta palestra ela é uma contribuição gratuita que é feita por mim exclusivamente para esse evento, Intensive Delphi 2017. O intuito é fortalecer essa excelente iniciativa e para contribuir com toda a comunidade Delphi do Brasil e do mundo. Meu nome é Marcos Vinícius Braga, eu sou bacharel em Sistemas de Informação desde 2004, estou fazendo uma pós-graduação agora em Machine Learning, termino em 2018. Minha experiência em Delphi é desde a versão 1, desde 1995. E em 1998 eu fui premiado pela revista InfoExame com o software Estúdio Vestibular. A gente ganhou o prêmio de melhor freeware shareware nacional. Naquele mesmo ano, Delphi e Windows, entre outras ferramentas, também foram premiadas pela InfoExame. Nossa agenda de hoje ela vai cumprir a apresentação de exemplos, que eu vou usar exemplos de Game Background, que é a utilização de um efeito que mostra o funcionamento de um fundo, da animação de um fundo de background de um aplicativo 2D. Eu também vou mostrar o componente T-Bitmap List Animation, que ele faz animações com um bitmap que é disponibilizado através das suas propriedades para que ele faça uma impressão de movimento, né? Ele vai mudando de cena em cena e vai dando o efeito de animação. Também vou mostrar uma aplicação que foi feita, pelo menos apresentada para mim através do canal QuarkCube do YouTube. Fishes, né? São alguns peixinhos que ele construiu usando o FireMonkey. Eu rodei também essa aplicação no Android, rodei no Windows aqui, testei ela bastante. Peguei o código que ele estava disponibilizando através do vídeo dele e montei a estrutura para fazer o teste aqui. Vou disponibilizar também através de vídeo da mesma forma para vocês. E por último a gente vai implementar, vou mostrar a implementação do componente de Rectangle Message, que eu já tinha feito em um outro vídeo meu, mas ele não estava componentizado, então eu vou mostrar como é que a gente pode, uma técnica simples para a gente componentizar e utilizar esses componentes de forma mais fácil, né? Explicar como é que funciona e dar uma aplicaçãozinha simples, um exemplo prático, né? Tudo isso aqui vai usar a parte de efeitos do FireMonkey. Também tenho aqui, deixa eu mostrar para vocês o site do QuarkCube, ele está aqui, né? Aqui está o canal dele, né? Aqui ele tem vários vídeos, ele sempre faz bastante coisa com FireMonkey e eu recomendo a vocês que acompanhem o canal. Bom, agora nós vamos para a prática. Vamos abrir o Delphi e mãos à obra. Agora nós estamos aqui no Delphi e eu vou mostrar para vocês como é o efeito de background movimento. Então a gente tem aqui dois retângulos
E esses dois retângulos têm dois float animation, um para cada um respectivamente, né? Então, esses retângulos são essas imagens que ficam aqui de fundo, né? Na verdade são duas, são imagens grandes e elas vão se completando, né? Na medida que uma vai terminando o movimento, né? Ela vai descendo, vai terminando o movimento dela, então a outra surge, toma o lugar dela e inicia o mesmo efeito, né? E assim por diante, elas ficam revezando em uma com a outra e dessa forma vai dando um efeito de continuidade. Como é que está configurado esse float animation aqui? A gente tem aqui esse primeiro float animation, que é o do primeiro retângulo que aparece no fundo. Ele já é inicializado aqui enable para ele, né? Ativado, ativa ele. A propriedade que vai ser movimentada vai ser a Y. Então o que aqui vai fazer? Na Y ele vai pegar o movimento aqui para baixo, né? Então quando ele dá a movimentação para baixo, ele vai movimentar daqui para cá nesse sentido. A Y, se fosse X, ele iria movimentar para cá, né? Nessa lateral aqui, se fosse o X, né? Então você tem aqui também o start value, que indica na verdade um valor negativo e um valor do tamanho da imagem, né? A imagem que eu coloquei, ela tem 1080, então você tem que colocar, se a sua imagem for maior ou for menor, você vai ter que colocar aqui o tamanho da sua imagem e ela negativo. Stop value 0. Então a configuração é bem simples. E ela tem aqui um evento. Nesse evento, o que é que acontece? Quando finaliza a primeira animação, o que é que ele faz? Ele coloca o retângulo de back 1 invisível e ele desliga a animação. Da mesma forma vai com outra, ao contrário, né? Quer dizer, ele torna o outro retângulo visível e inicializa a animação, né? Aqui a gente tem a finalização da outra, né? Então ele vai inverter. Quando a segunda, que é essa que foi ativada aqui, ela finaliza, então ela vem para cá. O que é que ele faz? Ele faz a mesma coisa com os retângulos que ele está atuando, no caso o retângulo 2 e a animação 2, ele torna false isso aqui e ele habilita o visível 1 e inicializa de novo a outra animação. Então eles vão ficar sempre revezando. Quando essa daqui termina, inicializa essa daqui, e essa daqui quando termina, ela inicializa essa daqui e assim por diante. Isso fica sempre dando aquele movimento, aquela impressão de movimento. Aqui, né, o Float Animation 2, ele está aqui e a mesma configuração lá do outro. A diferença é que ele aparece aqui enable, ele aparece aqui enable como false. Tem aqui a mesma coisa, propriedade y, start value dela, esse aqui. O efeito, relembrando o efeito dele, né? Aqui. Movimento aqui do fundo nesse sentido, né? Então a imagem, quando uma termina como um todo, ó, lá em cima vai sair essa estrela aqui de novo, ela vai entrar aqui, vai só aparecer aqui em cima de novo, tá vendo? Então o movimento é o mesmo e dá a impressão de ser algo infinito, né?
agora a gente vai ver o outro exemplo, né, que é o exemplo do tBitmap List Animation. O que ele está fazendo? A gente tem esse retângulo aqui que eu estou selecionando. Nesse retângulo eu tenho uma imagem nele, né? Essa imagem de uma nave, e eu coloquei aqui essa animação que é o tBitmap List Animation. Ele tem aqui uma animation bitmap, as principais propriedades que a gente vai estar mexendo é animation bitmap, animation count, animation raw count, duration, loop, e aqui property name, isso aqui. E aqui eu estou usando esse trigger para inicializar o efeito quando o mouse está passando em cima, né? Não necessariamente você vai precisar utilizar um gatilho para iniciar a tua animação, mas se precisar de um gatilho, aqui tem uma série de opções que você pode colocar, né? Então, aqui tem várias opções e dentro de uma delas, se você precisar usar, você vai estar usando. Aqui nesse animation bitmap, o que é isso aqui? É uma imagem que é uma sequência de bitmaps, né? Que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e ele vai ter mais 9 aqui para baixo também. Desses 9 aqui vai ser essa quantidade de linhas, e o total vai dar o que? 9 vezes 9, 81 bitmaps. Desses 81 bitmaps é o que a gente vai estar utilizando, é o que ele vai estar mostrando na aplicação, e vai estar exibindo o efeito como esse aqui. Deixa eu rodar aqui o software para vocês verem como é que ele está funcionando. É bem simples de fazer. Aqui, ó. Eu coloquei quando o mouse estiver em cima, ele vai inicializar o efeito e ele vai até o final. Como aqui se eu ficar fazendo com o mouse em cima, ele vai estar iniciando sempre o efeito, tá vendo? Que ele inicializa o efeito. Como está em loop, ele vai e começa de novo esse efeito. Aqui é aquela nave que está andando para um lado e para o outro. Ali é um float animation, né? Você tem ali. E esse aqui é o T-List Bitmap Animation. Dá para você utilizar isso aqui também em outros tipos de necessidade, né? Você pode ter uma animação que você queira fazer específica para uma tela, até uma tela comercial você pode utilizar, não um efeito de jogo, né? Mas um efeito específico. Inclusive o Túlio ele está fazendo um curso agora para janeiro que é sobre essa parte de interface gráfica, de efeitos, um curso bem legal. A proposta dele é bem interessante e importante. E você pode também, através das ideias que ele vai estar lá e da experiência que ele vai estar compartilhando, você tem possibilidade também de utilizar os efeitos daqui do próprio FireMonkey para embelezar a sua aplicação. Bom, agora nós vamos para o exemplo do QuarkCube, que é o Fishes. Eu criei uma aplicação aqui para mim e estou utilizando ela, mas aqui está a aplicaçãozinha dele. Eu vou mostrar o código para vocês. Deixa eu apresentar ela aqui. Ela tem um float animation que ele está utilizando lá dentro. Eu rodei essa aplicação também no Android, coloquei para meu filho brincar, para ele testar e ficar usando, no caso os peixinhos, né, que você pode adicionar vários peixinhos
eu coloquei aqui para ele adicionar de vários em vários, né? E aqui quando você anda e vai mexendo nos peixes, eles vão reagindo ao teu posicionamento, né? Ele também usa a animação do FireMonkey para isso. Esse aqui também foi um botão que eu fiz e disponibilizei também o código. Os vídeos estão no YouTube. Que ele colocou também um efeitozinho, né? Aqui 7. Bom, o código está aqui. Eu vou passar devagarzinho o código, porque como é que eu fiz para pegar esse código dele? Ele foi passando também na medida que ia criando o código, então ele foi elaborando o código, implementando, e eu fui vendo linha a linha e fui implementando junto com ele. E aí fui dando pause, né, na medida que ele ia passando, e aí peguei o código dele e fui testando. Fiz algumas alterações aqui, mudei alguns nomes de variáveis, mas a ideia é dele e a implementação também é dele, né? Eu só alterei para que ficasse para o meu entendimento, né? Mas eu praticamente não mudei nada de relevante do que ele sugere lá, né? Aqui eu fiz um teste só com Parallel for, que ele não usa esse tipo de abordagem. Eu fiz esse teste, né? Aqui o resto é tudo codificação dele mesmo. Então vocês podem ir passando aqui, ó, tem uma inicialização do Float Animation. Aqui ele está usando o Path também, então acho que dá para aproveitar bastante coisa. Dá uma olhadinha no código dele, né? Sugerir alterações, entender como é que funciona essa parte de pintura aqui também, né? Bem interessante. Tá aí. Bom, agora vamos para o componente, né? Primeiramente você cria um package. Nesse package aqui você vai ter que vir aqui em options dele, definir aqui a saída as saídas dos arquivos que vão estar sendo gerados, né? No caso de package, no caso de DCPs, e aqui também para as DCUs, né? Você vai estar colocando aqui
definindo isso aqui. Eu geralmente defino aqui para todas as plataformas. Também depois você vem aqui em Tools, Options e aqui no Library. Nesse Library aqui você vai definir ele vai colocar o caminho dele aqui tanto para 32 bits quanto para 64 bits. Eu coloquei também aqui para Android. Tá aqui o meu caminho. Eu coloquei para Android também. Dá OK. E aí eu implementei o que eu primeiro criei aqui foi a minha interface. Na interface aqui eu tenho as minhas propriedades e estou com os métodos aqui get e set dessas propriedades. Está bem simples a interface, não tem nada. Aliás, todo o exemplo é muito simples. Eu não fiz muitos testes, não testei a estabilidade do componente nem nada. É simplesmente para dar ideia para vocês de como funciona essa parte de componente e como isso está funcionando no FireMonkey juntamente com os efeitos. Depois dessa Unity criada, eu criei essa outra aqui que é o meu frame, é um framezinho. Nesse frame tem o meu componente, né? Eu tenho aqui um frame, tem um retângulo de fundo. Nesse retângulo de fundo eu tenho um círculo. Vou ter um círculo aqui, que é o que tem a imagem. Eu tenho aqui dois labels com duas sombras bem sutis. E tem aqui uma sombra que está dando efeito ao retângulo principal, é esse retângulo aqui, né? Então, nesse retângulo aqui eu tirei aqui o stroke dele, deixei ele sem stroke, kind none, ele não tem nenhuma borda, nada, e a cor dele também não mexi nada na cor dele, né? Tá aqui como branca. Essa cor vai ser estabelecida aleatoriamente através do código. E o código dele está aqui também bem simples. Vamos dar uma olhada nesse código. Eu tenho unicamente a minha interface aqui, acesso a essa interface. Ele implementa a interface, é um framezinho do tipo T-frame, né? O que aqui eu vou ter aqui dentro dele, né? Então eu vou ter aqui as propriedades que estão lá na interface, os métodos get e set da própria interface. Vou ter uma preparação, que esse método daqui é importante para quando você está utilizando um componente com frame e quem está externando ele é um control que funciona como um wrapper, né? Então aqui a gente tem métodos de inicialização também, mas eu estou utilizando basicamente esse método aqui, o outro eu não estou utilizando. Vamos dar uma olhada aqui no código. Então, quando eu crio o componente, o que é que ele faz? Ele para cada subcomponente dele, né? Aqui eu tenho ele mesmo, que é o frame, eu tenho o retângulo, eu tenho o label, que é o caption, né? Eu tenho o label, que é o subitem, e eu tenho um círculo, que é uma imagem. Então, para cada um deles eu coloco aqui store de false, lock de true, e desarmo aqui também o clique, hit test false. Então, se clicar nele, ele não vai gerar nenhum efeito de clique, ele não vai chamar o clique do controle, né? Para ele isso não existe na hora que a gente coloca o hit test false. Na inicialização ele vai estar simplesmente
pegando as informações do componente, né? Aqui no bitmap, nesse init aqui, o que é que ele vai estar fazendo? Ele está chamando a inicialização, que é esse método aqui, está associando a imagem a essa imagem que ele está recebendo aqui. Ele está passando isso aqui para a propriedade, que vai fazer simplesmente a carga desse bitmap que está chegando aqui. Nesse outro init aqui, que é o init simples, eu estou usando ele porque ele está sendo utilizado aqui. O que é que ele faz? Ele coloca o parent. Esse parent aqui vai ser o tControl, que é o wrapper da gente. Então esse frame vai estar embutido nesse control, que ele chega aqui como o owner, e ele altera o alinhamento dele para client. Então ele pega o tamanho do control e ele vai se ajustar dentro do tamanho desse control. Ele aqui força o stroke do retângulo de fundo para nulo. Isso aqui já foi feito, né? E aqui eu estou colocando a cor de fundo dele, uma cor randômica. Eu estou criando aqui uma cor randômica e mandando para ele. Aqui eu estou colocando as bordas arredondadas, né? Então, para esse retângulo de fundo, eu estou colocando as bordas arredondadas. E aqui eu estou recuperando as informações para cada label, para cada um dos labels. Aqui a gente tem os gets, no caso aqui ele devolvendo a informação do que está no label caption, aqui ele devolvendo a informação que está no bitmap do círculo, e aqui ele está devolvendo também a informação que está no label diretamente. Como aqui eu estou trabalhando com frame, não tem nenhum problema de eu fazer esse tipo de abordagem. Aqui já no set, o que é que ele está fazendo? Ele está limpando o bitmap com a cor branca e ele está associando esse bitmap ao bitmap que vai chegar aqui por parâmetro nesse set, quando ele manda self image para cá. Aqui o set caption e o set subitem. Pronto, tá bem simples, não tem nada demais, né, pra gente tá olhando. Depois disso aqui eu criei o factory, que esse factory aqui ele vai me liberar, ele vai liberar aquele componente para fora. Aqui eu tenho que a interface, e somente aqui dentro é que eu vou ter acesso aqui ao meu frame. O que ele vai fazer? Ele vai criar o frame aqui dentro, vai inicializar o frame e vai devolver essa informação, vai devolver esse objeto aqui para quem solicitou essa instância, né? Na verdade pode ser qualquer objeto aí que instancie essa interface, né? Então esse factory method aqui está tendo esse trabalho. O trabalho dele é inicializar esse objeto aqui para mim. E aqui da mesma forma, né, o outro. Depois que eu criei essa unit, então eu vim aqui e criei o componente, que é o componente que vai ser o container daquele frame, né? Ele é o que vai conter aquele frame. Eu tenho aqui somente o uso da minha interface, e tenho aqui o uso também do meu factory method, somente. Então eu não tenho aqui, eu não sei quem é que ele está utilizando, né? Se é aquele frame, você pode criar um frame novo ou um tipo novo e liberar através do factory method para que o abstract factory, para que ele seja inicializado através desse componente aqui. Em vez de você utilizar aquele frame que eu estou utilizando, você jogar o seu frame aqui dentro para ele utilizar, né? Aqui o que ele tem? Ele tem um evento, que é quando acontece a exclusão do retângulo,
E aqui a gente tem um componente, né, que ele está aqui como custom, que é um padrão do Delphi, um padrão antigo. E aqui, um padrão nomenclatura, né? E aqui eu estou trabalhando com control. O que é importante é esse campo aqui, né? Esse campo é o que vai conter o meu frame, né? Mas ele não tem nenhum tipo de relação com o meu frame, né? Na verdade, ele nem sabe que é aquele frame que está sendo utilizado aqui. Simplesmente ele recebe um objeto aí que está aí instanciado e ele vai trabalhar com ele. Aqui eu tenho uns métodos internos, né? Que são métodos de movimentação com mouse e com duplo clique. Aqui eu tenho o meu item, que é o meu frame. E aqui eu tenho outras informações, como se eu estou movendo o mouse em cima e eu estou guardando o posicionamento desse mouse, né? Tudo isso aqui a gente vai entender durante o código. E aqui o evento é um delete item, quando esse item é excluído, né? Eu tenho aqui simplesmente um create e tenho um método estático aqui que é o remover, que ele faz a remoção e a destruição do próprio componente em si, libera ele, né? E aqui é o que eu estou liberando para instalação. Eu tenho aqui Rectangle Message, que herda de ter custo Rectangle Message, e aqui eu tenho as propriedades, né? As minhas propriedades publicadas, que é as que vão aparecer no Object Inspector, as públicas, que é as que eu vou ter acesso a elas através do meu código lá, e aqui eu estou, no caso, escondendo alguns eventos que, se tivessem públicos, eu não gostaria que tivessem, mas só estou colocando ele para proteger, para não ter acesso a eles nem através do Object Inspector. Aqui eu tenho informações de posicionamento, né, que é posição padrão, e aqui eu tenho posição a liberar, que é uma taxa, né, essa taxa de 50%. Como é que funciona esse? Eu vou mostrar a vocês. Primeiro deixa eu mostrar a vocês. Depois que eu criei essa classe aí, né, então depois que você libera essa classe aqui, aí a gente já pode criar essa outra unit aqui, que é a registra, que é o que ela vai fazer. Ela vai simplesmente registrar o teu componente, né? Você cria aqui uma procedure registra e usa esse método aqui, register components, dizendo qual é a aba que ele vai ficar, e aqui você pode colocar uma lista de componentes, uma lista de classes, né? Aqui você pode ter uma lista de classes. No caso eu estou só fazendo com um, mas aqui você pode ter uma lista de classes que vão ser instaladas. Depois disso aí, né, o que é que a gente faz? Chega aqui no pacote, ele tem que estar em 32 bits para instalar, 64 bits não instala, o que instala é 32 bits, mas depois você pode compilar para 64 bits, você pode compilar para Android, e esse componente vai funcionar. Ele, depois que ele estiver instalado, simplesmente ele vai dar a condição de você utilizar nas outras plataformas também. Aí você vem aqui com o botão direito do mouse e manda ele instalar. Ele vai instalar, ele vai compilar e ele vai instalar esses componentes que estão sendo informados aqui no registro, né? Vamos voltar para lá. Aqui deixa eu rodar essa aplicação, que é a aplicação de teste. Tá aqui. O que ele vai fazer? Vai trazer para mim aqui os componentes, cada retângulo aqui. Quando eu movimento para cá, ele vai dando uma opacidade para ele, né? Se eu
partir de um determinado espaço, que aqui no caso é essa taxa de 50%. Se eu soltar o componente aqui depois dos 50%, o que é que ele vai fazer? Ele vai sair e vai jogar para fora o retângulo. Se eu soltar antes, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para posicionamento. Se eu empurrar para lá, o que é que ele vai fazer? Ele vai voltar. Se eu der um duplo clique, ele vai sair. Então todos esses efeitos aqui de animação que a gente tem, ó, isso aqui eu vou mostrar a vocês como é que isso aqui é feito. Então aqui eu tenho, na criação do meu componente, eu tenho o init dele, que é, eu digo que não tem movimento, eu inicializo ele com um tamanho, eu tenho a opacidade dele com 100%, eu tenho, já coloco aqui os eventos, associo ele aos meus métodos internos, e aqui eu crio o meu frame, né? Estou criando aqui o meu frame, pedindo esse factory method para me dar um frame, jogar aqui, e eu associo ele ao meu controle também. Eu pego esse meu item e associo ele, adiciono ele ao meu controle. O loaded é um evento, é um método que é chamado depois que todos os dados do componente são carregados do DFM, né? Depois que todos os dados do DFM são inseridos na verdade é quando esses dados vão sendo inseridos. Depois que eles são inseridos, ele vai chamando esse método load. Então se você quiser de alguma forma garantir que não vai existir nenhuma mudança, ou se você precisar passar alguma informação que não está sendo passada no DFM para a tua classe, depois aí você está precisando disso depois que essa carga foi feita, então você utiliza esse método load. Eu deixei ele principalmente para falar mais do funcionamento dele. Depois aqui a gente tem os gets, né? Para esse tipo de estratégia é importante que você tenha o campo mesmo, para guardar a informação e não estar repassando como a gente fez no frame para um controle. Você guarda isso e você pode passar, no caso do lado do set, a gente vai ver que ele passa para o frame a informação que está contida aqui. Por quê? Porque se você colocar dois tipos de frames diferentes, duas classes de frames diferentes, 3, 4, e quiser ter uma propriedade que dentro desse teu componente que utilize um tipo ou outro de retângulo, então você vai passar para esse teu frame as informações que estão contidas nesses campos aí. Eles é que vão controlar e que vão guardar essas informações para você. Aqui eu estou no evento on mouse down, que é o que? Quando eu pressiono o botão do mouse para baixo, que aqui isso acontece, ele diz, ó, você está movendo, porque pressionou o botão do mouse para baixo. Então aqui o que é que ele faz? Ele marca a posição em que você clicou lá no mouse. Depois disso, o que é que a gente tem? A gente tem o mouse move, que é, eu cliquei, agora eu estou movimentando. Se você estiver movimentando em cima do controle e não tiver clicado, ele não vai estar com esse está movendo true. Então aqui dentro ele não vai entrar. Isso aqui serve exatamente para saber que você clicou e aqui que você clicou com o botão esquerdo do mouse. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar a posição e vai estar calculando essa posição na medida de que você vai movimentando e vai recebendo essas informações aqui do movimento
Aí você vai recuperando uma nova posição, né? Que você está com o botão apertado do mouse e está mexendo o teu controle para um lado para o outro. Então ele vai ajustar aquela posição de acordo com esse movimento que você está fazendo. E aqui, dependendo da dessa nova posição, se ela está dentro daquela taxa lá de posicionamento, né? Se você entra num posicionamento em que vai ser alterada essa opacidade, então ele começa a alterar. Está passando da metade do componente e ele ajusta essa opacidade do componente. Ele vai diminuindo essa opacidade até ficar zero. E aí ele retorna um novo posicionamento do controle. Então eu tô com o botão pressionado e estou movimentando ele. Então ele vai também alterando. Se eu tirar essa linha daqui e você movimentar o mouse, o que é que ele vai fazer? Ele não vai ajustar nada do controle, o teu controle vai ficar parado, não vai fazer nada, mas isso aqui vai fazer com que ele tenha um movimento juntamente com o teu arrastar de mouse. Aqui é no mouse up, né? Então o que é que aconteceu? Eu soltei o botão do mouse e agora o que é que ele vai fazer? Ele vai dizer, ó, você agora já não está mais movendo, e ele vai verificar esse posicionamento, né? Se o posicionamento está numa área em que ele vai mandar esse controle para fora, quer dizer, ele vai criar uma animação. Esse T-Animator é a forma com que você cria um float animation em código diretamente, dinamicamente, isso aí, e você faz, e aqui você faz a tua animação. Na hora que você faz isso aqui, ele cria uma thread e ele joga essa animação para ser executada através da thread, né? E depois que isso aqui, se você está na posição aqui de liberar esse controle, então o que ele vai fazer? Ele vai apagar o controle. Se não, o que ele vai fazer? Ele vai retornar para a posição inicial, aqui também com outro float animation. Ele vai voltar para a posição inicial e ele vai ajustar a opacidade, né? É exatamente isso aqui o que a gente, aqueles testes que a gente já fez lá anteriormente. Cliquei no botão do mouse, ó, arrastei, ele vai começar a alterar a opacidade, mas se eu soltei ele numa área em que não é uma área para sair, o que ele vai fazer? Ele volta e ele retorna a opacidade dele também. É isso que ele está fazendo. Se eu solto ele numa área que é para sair, o que ele faz? Ele executa a animação de saída e chama um método para remover o retângulo. É exatamente isso. No duplo clique, o que ele está fazendo? Ele está simplesmente removendo o retângulo. E aqui é o método remover, né? Que ele está iniciando, ele está fazendo também uma outra animação, é um float animation, mas aqui tem um wait já. Então o que é que ele está fazendo? Ele joga isso dentro da thread, mas ele espera essa thread ser finalizada para poder passar para outra instrução. Quando a gente usa esse wait aqui, então ele não vai fazer isso aqui direto, ele vai esperar essa instrução aqui terminar para depois chamar essa aqui. Aí ele chama o evento e aqui ele verifica se esse rect aqui que está chegando, ele não está sendo destruído lá dentro do método. Se ele não for destruído, ele vai ser destruído aqui. Se ele for destruído lá, tudo bem, não tem problema nenhum, o objetivo é esse aí. Então essa codificação aqui está bem simples. Agora você já sabe como criar e publicar um componente, esse componentezinho aqui, e aqui eu vou ter
é a utilização desse componente através de um framezinho, que aqui é a minha aplicação. Eu criei aqui um frame e esse frame aqui tem ele faz uso de que do meu componente, né, aqui, e aqui, né, ele vai trabalhar com o conjunto desses componentes, né? Então eu tenho aqui o botão de refresh, eu tenho para guardar posicionamento também, eu tenho uma lista de retângulos, que são os vários retângulos, eu tenho um controle aqui de identificação, tenho aqui alguns estados, e aqui eu tenho os métodos que vão dar apoio a essa inclusão e exclusão de retângulos. Vamos aqui olhar. Aqui, quando eu crio esse frame, o que ele vai fazer? Ele vai inicializar a minha lista de retângulo, ele vai inicializar o posicionamento. Eu vou estar guardando um posicionamento padrão, porque isso aqui vai estar sendo alterado na medida em que os retângulos vão chegando. Se isso aqui fosse sempre o mesmo, um retângulo iria sobrepor o outro. Como não é, isso aqui tem que ser alterado para ser um novo posicionamento, onde um novo retângulo vai estar sendo criado. Aqui eu estou configurando simplesmente o scroll box, que é o vertical scroll box, onde esses retângulos vão estar sendo criados, né? Aqui, quando eu estou aumentando o tamanho do meu frame, eu também aumento o tamanho dos meus retângulos, né? Eu faço esse ajuste, né, para o tamanho do frame menos essa largura padrão, que é uma largurazinha que vai ficar de distância entre o meu componente, o meu retângulo e o meu scroll box. Aqui eu tenho a configuração do scroll box, não vou entrar em detalhe nisso aqui. Aqui, quando eu dou o refresh na minha lista, o que ele faz? Ele chama esse método, que esse método vai estar chamando exibir lista, que o exibir lista vai estar apagando todos os retângulos e carregando a lista de retângulos. Quando ele vai carregar a lista de retângulos, o que acontece? Ele aqui, eu primeiro libero os meus retângulos, vou criar 7 retângulos, mando ele criar cada retângulo, que esse método a gente vai ver aqui embaixo, e aqui ele atualiza os dados desse retângulo que está sendo criado. Esse método está aqui. Então o que a gente faz? Eu crio um bitmap, eu recupero aqui as informações do item, no caso do caption e do subitem, né? Passo para ele caption e subitem com os números de cada um dos retângulos. Aqui eu estou fazendo a carga do bitmap que estão em meu disco rígido, e eu estou passando aqui para a propriedade item image esse bitmap carregado. Depois eu libero esse bitmap que foi carregado aqui, né, porque ele também já foi carregado lá dentro. Aqui, para ele criar um retângulo, o que é que ele está fazendo? Ele está criando o meu retângulo, passando aqui a lista para ele colocar tanto quanto o owner quanto aqui. Depois ele vai usar como parent. Aqui eu adiciono a minha lista de retângulos. Aqui eu vou guardar a identificação dele e já preparar para a próxima. Aqui eu vou associar os eventos de exclusão e vou aqui ajustar os posicionamentos, ajustar os tamanhos, né, a parte de visualização, e vou fazer a animação de entrada, né,
que é aquela animação que ele vem de baixo e vai lá para cima, vai subindo até o posicionamento dele. E aqui no Y ele vai fazer o ajuste para deixar pronto para o próximo. Quando o próximo retângulo for criado, ele já não vai criar mais na mesma posição, ele vai criar isso aí já na outra posição mais embaixo. Aqui ele apaga todos os retângulos, né? Aqui, o que a gente tem? Aqui a gente vai ter a exclusão. Quando eu estou excluindo um retângulo, ele está chegando para cá. Esse aqui é o meu evento, né? É quando acontece o evento de exclusão, ele vem para cá e ele chega por aqui. Então isso aqui, ele vai o que? Percorrer a lista de forma geral, e aqui ele guarda o tag, que é o identificador desse retângulo que está chegando aqui. Para quê? Para eu saber se foi esse que eu tô, qual deles aqui é o retângulo que eu vou ter que excluir. Então ele pega retângulo da lista, verifica se esse removeu. No caso, sempre na primeira passagem ele não vai ter removido nenhum, mas depois, se ele removeu o segundo ou terceiro e assim por diante, então ele vai entrar aqui, que é o que? Ele vai trazer os retângulos que estão embaixo para a posição, para a nova posição, e vai atualizar essa nova posição. Aqui embaixo, se eu achei, se esse retângulo daqui é o mesmo retângulo que eu excluí, então o que ele vai fazer? Ele vai chamar esse método, que é um método simples, aqui não tem nenhuma relevância, é só se você precisar excluir alguma coisa no banco de dados, então você pode chamar através desse método daí. Ele recupera a posição desse retângulo, ele remove da lista, né, e ele aqui, quando ele remove da lista, ele libera esse objeto de memória. E aqui simplesmente ele aterra para ficar tudo certinho. Fala que removeu, por quê? Porque ele vai ter que fazer o ajuste aqui dos outros para cima, e atualiza aqui a posição para, na verdade a última vai ficar liberada, porque se ele liberou qualquer uma acima, você tem sempre um último lá que vai ser liberado. Bom, o código é esse aqui. Na nossa aplicação não tem nada, né? Simplesmente jogo o frame aqui dentro dela, não tem nenhum código. Tá aí. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Espero que vocês aproveitem o código, tanto desse quanto dos outros. Estudem aí bastante. E eu espero aí que vocês tenham aproveitado. Desejo a cada um de vocês um Feliz Natal. Deus abençoe muito a família de vocês. Que 2018 seja um ano excelente, um ano de mudança para nosso país. Que Deus abençoe a cada um de vocês e ao nosso país. E eu deixo aqui os meus contatos. Coloco aqui meu e-mail, LinkedIn e o meu canal no YouTube. Eu tenho feito alguns vídeos lá. Espero continuar contribuindo através do meu canal no YouTube com a comunidade, e deixo a vocês um forte abraço. Fiquem com Deus. Feliz 2018.